de fogo me acolheu, me pegou e me fez nascer de novo. Oh, Cristo Salvador, tua presença me curou. O Senhor fará sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Eleva os olhos aos montes, de onde virá o socorro. O socorro vem de Deus que criou os céus e a terra. Vem, Senhor Jesus, rompe e flui nos corações essa noite, Pai, em nome de Jesus. Ó, Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir Romanos, capítulo 13. Já vou chamar o Tiago para 2 louvores. Romanos, capítulo 13, a página 1494. Romanos 13, a partir do 1. Amém? Então vamos repetir comigo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém? Senhor Deus, peguei-te pelas mãos, caminharei diante de ti pra aplanar os obstáculos, dar-te-ei tesouro oculto e riquezas escondidas sobre a terra. Assim saberá que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Assim saberá que eu sou o Senhor,
o Deus de Israel. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesse. Sou quem sou, Senhor, e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Peguei-te pelas mãos, caminharei diante de ti pra aplanar os obstáculos. Dar-te-ei tesouro ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesse. Sou quem sou, o Senhor, e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Sou eu, Senhor, que faço tudo isso. Sou eu, Senhor, que faço tudo isso. Oh. Obrigado, Deus. Durante esse próximo louvor, os irmãos abençoam a vida dos outros aqui, amém? Sai do teu lugar e abençoa a vida do teu irmão. Senhor Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Suas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Suas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. Jesus, tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em ti. Jesus, em ti eu posso descansar, em tua presença quero habitar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Suas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Suas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar, em Tua presença quero habitar. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar, em Tua presença quero habitar. Em Tua presença quero habitar. Em Tua presença quero habitar. Oh, glória. Amém. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 9. Chamar a Nuz, então, para 2 louvores também. 2 Coríntios, capítulo 9. Do versículo 6 ao 8. Página 1529. 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 8. Vamos repetir comigo. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Amém, irmãos. Eu queria ler uma palavra aqui antes do louvor, que é lá em Isaías 54. A partir do 4. Os irmãos só acompanhem, nem precisa repetir. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Amém? Que o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é
chamado Deus de toda a terra. Ele é chamado Deus de toda a terra. Breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Escondi minha face de ti, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Prepara-te, Israel, pra te encontrares com Deus. Buscai ao Senhor e viver. Buscai o bem e não o mal, porque assim ao teu Deus agradará. Prepara-te, Israel, pra te encontrares com Deus. Buscai ao Senhor e viver. Buscai o bem e não o mal, porque assim ao teu Deus agradará. Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. É chamado Deus de toda a terra. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto a virgem, os campos não produzam mantimentos, mesmo assim eu louvarei. Alegrarei no meu Senhor, nos Deus da minha salvação. Tranquilo eu esperarei. Alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. Tranquilo eu esperarei. necessidade, sem estar na
escassez ou na abundância, passando pela privação e alegrando sempre no Senhor. E alegrando sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Sua necessidade, você está na fartura, na escassez ou na abundância, passando pela privação e alegrando sempre no Senhor. E alegrando sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Amém. Vamos em Marcos capítulo 7, página 1309. Amém. Marcos 7. Marcos 7, a partir do 6. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 6, a página 1309. Então vamos repetir comigo. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Amém? Então, irmãos, tivemos nesse sábado a primeira mensagem do livro aqui, A Igreja na Casa. Sábado que vem, às 18 horas, teremos a segunda mensagem. Que os irmãos possam participar, porque é bem importante o que Deus quer fazer no final disso aí. Amém? O Senhor quer organizar todas as coisas para que a gente venha ser produtivo para Ele. Amém? Eu já vou abrir aqui para os irmãos compartilhar o que receberam essa semana. Quem quer ser o primeiro? A Dani. Depois da Dani, quem mais? Francisco, depois? Felipe? Enquanto isso, irmãos, vamos se encorajando, amém? Boa noite, meus irmãos. Vamos ler ali em João 6. João 6, 60. A página é 1398. Enquanto os irmãos procuram, queria partilhar um pouquinho sobre o seminário de ontem e o encontro, que teve também, o micro. Para quem não assistiu, irmãos, que falou ali sobre a quebra de maldições, os vínculos, e da hora que eu cheguei aqui, eu estou assim, irmãos, eu tive uma experiência com Deus desde ontem,
Eu não dormi à noite, tá? E não estou cansada, enquanto eu só não estou tranquila. Eu estou com esse choro assim desde ontem, né? Porque esse choro aqui, irmãos, é de cura, porque eu sei do que é que o Senhor está me libertando, né? E a melhor coisa que tem é a gente ter esse encontro com Deus. Não tem como explicar, não tem palavra para falar para os irmãos, porque se os irmãos assistiram o encontro sexta-feira, tem uma irmãzinha lá que estava de vestido verde. Para quem não lembra, ela foi uma irmã que tinha um tumor bem grande e foi curada do tumor, né? Só que esse testemunho foi outro que ela deu hoje. Isso foi faz tempo, né, do que ela teve nesse testemunho que ela deu, né? Já faz tempo, né? E ontem, então ela deu esse testemunho na sexta-feira agora. Não tem a ver com o que eu vou falar, irmãos, mas eu entendi o recado do Senhor ali, porque de cada pessoa é numa área. Ela falou do financeiro, do apego financeiro, né? Então, não vou deixar que os irmãos assistam, só vou contar esse pedacinho. Vocês têm que assistirem para Deus falar com vocês. Eu vou contar como Deus falou comigo. E aí, quando aquela irmã começou a falar do apego que ela estava no dinheiro, do Pix errado que ela fez, e ela preocupada só com o valor. E aí, no finalzinho, a chave. Ela falou bem assim, que, por fim, era só Deus que estava querendo tirar aquilo dela, aquele apego natural dela. Aquela necessidade que ela tinha ali. O Senhor disse que a gente não precisa ter necessidade. Se eu tenho necessidade, então eu não tenho Cristo. Porque se eu tenho Cristo, eu não preciso ter necessidade. O Senhor tem que nos preencher. E aí, irmãos, quando eu ouvi aquilo assim, não teve como eu não ajoelhar e chorar de novo, sabe assim, e rasgar para o Senhor mesmo assim, igual foi durante a noite, foi durante o dia. Toda hora eu abria uma palavra, uma coisa ali, era só o Senhor me confortando, assim, exortando e confortando, exortando e confortando. E só vinha o tempo inteiro, assim, do Isaías 54, né? Era o tempo todo essa palavra, assim. E o Senhor me deu essa palavra aqui também, irmãos. Então, vamos lá, João 6, 60. Vamos fazer uma oração, leitura aqui. Vai ser o 60 e até o 65. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Quem será, pois? Se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém, irmão? Até aqui. Então, o Senhor tem deixado palavras para nós, irmãos. É as palavras do Senhor que vai confortar. Não existe palavra aqui no mundo. Para muitos lá fora vai ser escandaloso, vai ser... eu sei que os irmãos, todo mundo estão aqui, são adultos, então vão entender o que eu vou falar. E muitas vezes o Senhor permite assim que a gente venha falar alguma coisa até pessoal da vida da gente, assim, que é para a edificação dos irmãos, né? Igual foi lá do culto do micro-regional, da sexta-feira, da palavra de ontem também, né? Ontem no nosso seminário aqui, né? Que tudo tem a ver com obediência. Então, quando eu resolvo obedecer o Senhor, que eu resolvo falar, eis-me aqui, Senhor, porque sim, irmãos, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe da sua necessidade, Ele sabe da necessidade de cada um aqui, mas Ele espera que a gente fale para Ele. Nós temos o livre-arbítrio, mas Ele espera, por amor, Ele espera. Senhor, eu não consigo fazer isso, Senhor, me perdoa por isso, Senhor, eu estou errando nisso, Senhor, eu estou confiando no meu braço, na minha força, eu estou confiando lá no meu trabalho. Irmãos, eu tinha limite de cartão de crédito altíssimo, eu não tenho um cartão de crédito mais, sabia? E pergunta se eu não estou conseguindo fazer as minhas coisas sem o cartão de crédito. Então, eu era escrava do cartão de crédito, irmão. Escrava do cartão de crédito. Hoje eu não sou mais, graças a Deus. Me faz falta? Não está fazendo falta. Não está. E todos os problemas que eu precisei, com valor alto, Deus proveu. Não foi pessoas aqui na terra, foi Deus. Todos, irmãos, todos. E aí, eu sempre orando para o Senhor, assim, né? Senhor, mas... né, por que eu não... eu só procuro pessoas erradas, então, para conviver comigo,
E eu falei, Senhor, eu já casei 2 vezes, eu não quero casar mais assim. Eu escolhendo, não. Eu falei, eu não, Senhor, eu não quero mais assim, eu procurar lá fora. E eu tinha essa necessidade, irmãos e irmãs, então, de ter alguém na minha vida, né? Então, todo dia eu sempre orava assim, mas do meu jeito que eu queria, né? Eu estava lá escolhendo, né? Desenhando para Deus, né? Eu quero assim, assado. E eu tive uma experiência, irmãos, no final do ano agora. E eu queria explicar para os irmãos assim sobre quando a gente ora e aquilo que o Senhor mostra no coração da gente. E tem uma diferença muito grande quando é do Senhor e quando não é. Quantas ministrações a gente já ouviu falar sobre isso, quando a gente ora, aquilo que o Senhor está dizendo para a gente que é para fazer o que não é. Aí o que acontece? Quando a nossa vontade da carne está muito forte, para que lado eu vou pender? E foi o que aconteceu. E eu tive uma decepção. Então, vamos lá. O Senhor não disse que muitos ele ia ter que frustrar. Então, assim, o Senhor trouxe uma frustração muito grande. É isso que está doendo, é isso que é meu choro. Porque era algo que eu queria, mas não é que o Senhor queria para mim. E dói, irmãos. Esse choro é como se eu estivesse perdendo alguém que eu gostasse muito, assim, que eu sei que não vai voltar mais, que não vai ter volta. Né? Então, é uma dor que não tem como explicar para os irmãos, não tem como eu desenhar para vocês e falar, ó, dói desse tanto aqui, não tem como, mas é algo que está doendo muito. E eu sei que está doendo porque é uma frustração que o Senhor teve que me frustrar, e hoje eu já entendo também, dói, mas eu entendo que eu precisei passar por essa frustração, eu precisei passar por essa situação, para mais uma vez eu entender que eu tenho que ser dependente de Deus. E todos os louvores hoje cantados, as palavras aqui hoje, tudo foi só resposta de Deus. Claro que falou com cada irmão, mas eu sei que o Senhor falou muito comigo ali. E eu pedi que Ele me desse muita calma para que eu viesse aqui na frente, que eu conseguisse passar isso para os irmãos, que o Espírito de Deus que habita dentro de nós, Ele está aqui. É só a gente falar. Senhor, eis-me aqui. E a gente não fala porque a gente é orgulhoso, a gente não quer obedecer. Porque dói, irmãos, para tirar aquilo que a gente gosta, que não é vontade do Senhor da nossa vida. Dói demais. Mas se eu já sei que o Senhor não quer aquilo para a minha vida, tantas palavras que já foram faladas, por que eu vou ficar andando para trás? A gente tem que caminhar para frente. Lembra que há muitos anos atrás teve um seminário, eu não lembro o nome, mas eu ainda tenho o desenho dele lá em casa ainda, entendendo no caderno lá, que o Senhor fala assim que nós temos que ter o olhar de águia, né? Reto, ir, mirar e ir, né? Então ir na mira do Senhor, né? Nós temos que ser como águias, né? E traçar um plano ali, mas do Senhor, não nosso. Então, às vezes, o mundo lá fora vai nos dar várias portas, irmãos, várias. Tem uma brechinha pequenininha que é para a gente ir lá, que é do Senhor, mas que é a mais larga, que está boa, está bonita ali, né? Só que quando você passa para o lado de lá, é algo ruim, né? Então, eu orei antes de eu ir fazer uma coisa, que eu teimei com o Senhor, né? E eu, né, emocionada, né? Ah, mas do Senhor, vamos lá. A frustração foi bem grande, irmãos. Mas amém, assim. E se o Senhor não tivesse permitido, né, eu creio que eu não estaria recebendo essa cura, essa libertação hoje. Então, o Senhor sabe trabalhar na vida de cada um, irmão, de uma maneira. Então, assim, ó, o Senhor tirou todos os meus cartões de crédito que eu tinha, o Senhor tirou tudo aquilo que eu podia gastar do jeito que eu queria, à vontade, a regalia, assim, o Senhor tirou tudo. Amém. Tá bom. Foi ruim os primeiros dias, foi, né, mas eu aprendi. Então, o Senhor permitiu que eu fosse para um lugar, né? Fiquei por um tempo. E eu sei que o Senhor também permitiu que eu fosse para outro lugar, né? E eu já vi que já não é mais lugar lá para mim. Eu já sei que já não me cabe mais lá. Então, eu já pedi direção para o Senhor. Uma outra oportunidade, eu vou dar esse testemunho para os irmãos. E essa semana, irmãos, que eu decidi a inclinar para o Espírito, a alimentar a alma e alimentar o Espírito o Espírito de Deus está dentro de mim. Então, eu estou vendo as coisas fluírem, as coisas se organizando, e é Deus que está fazendo, não é nenhuma pessoa humana aqui. Porque se eu fosse depender de pessoas, de seres humanos, eu estava ferrada, literalmente. Bem ferrada mesmo. Né? E quando a gente tem, irmãos, vocês que são nós somos uma família aqui, né? E essa é a família mais importante para Deus, é essa que está aqui hoje. Talvez tem situações, hoje, esse choro de libertação que o Senhor está me dando, se eu tivesse chorado lá na minha casa, por exemplo, eles não iam entender que isso era do Senhor. Então, assim, cada um tem um problema, uma dificuldade,
né? Irmãos, meu filho ontem me ajudou a limpar minha casa, sem eu pedir, não precisei pedir. Hoje ele falou assim, não, mãe, eu vou fazer o almoço. Hoje ele fez o almoço, ele cuidou, né? Organizou umas coisas que tinha para organizar lá em casa, está me ajudando num novo projeto que eu vou entrar, né? E eu não precisei pedir, e nem brigar, e nem implorar. Mas por que aconteceu isso? Porque eu escolhi obedecer o Senhor. Então, o Senhor disse que Ele vai me guardar. O Senhor entregou um recado para mim, né? E no dia, olha, eu bem normal, né? Recebo do Senhor, tá tudo certo. 2 dias depois, o choro começou. E aí eu comecei a sentir, né, o Senhor tirando, né? Na hora, irmãos, cuidado, quando a gente fala assim, eu recebo, Senhor. A gente até recebe, mas na hora que o negócio começa a agir, o trem dói, aí a gente não quer. Aí é onde entra, irmãos. Por que a gente tem que estar se alimentando? Porque as tentações vão vir, né? As propostas vão vir, tá? Tudo aquilo para te tirar do foco do Senhor, irmãos, vocês não têm noção. Eu ficaria mais de 1 hora aqui só para falar para vocês o que aconteceu essa semana todinha comigo para me tirar do Senhor. E eu só fui falando assim, não. Qual é a palavra, irmãos, que tem depois do não? Não existe. É não, é ponto final, acabou. Então, a mesma coisa, quando o Senhor tira uma coisa, a gente fala não para a gente, só que nós somos teimosos. E o Senhor fala não, o que a gente faz? Faz de conta que não escutou e vai lá e faz. Mas o certo é não. Então, essa semana, o Senhor me capacitou aos não. E não deixar nenhuma vírgula, não e ponto final. E isso me trouxe muita paz. E isso que eu queria falar para os irmãos. Tá? Que quando você fala não para as coisas do mundo, né, aquela calmaria que vem depois, aquele abraço do Senhor, essas experiências que a gente tem com o Senhor, não tem preço, não tem como explicar, não tem como falar. Não tem medida assim para se medir, irmãos. A matemática do Senhor não bate com a nossa. Então, se eu fosse somar, irmãos, o que eu trabalhei o mês de dezembro, não dava. Se eu for somar por um papel ali, eu não sei como que eu consegui pagar as minhas contas. Sinceramente, eu não sei. Não sei, mas não tenho como explicar. Né? Eu falei, não vou nem somar. A matemática do Senhor, a minha não vai bater com a dele mesmo, então está tudo certo, está tudo ok. E é isso. É só fazer isso daí. Então, assim, não tem para esbanjar, mas também o Senhor não está deixando faltar. Então, está sendo para o que precisa e está tudo certo. Então, se fosse alguns momentos atrás, irmãos, eu não aceitaria dessa forma. Porque eu iria só reclamar, porque as minhas orações eram assim, mas, Senhor, eu estou sozinha, eu não tenho quem me ajuda, Senhor. Agora eu não tenho, como que eu vou fazer? Irmãos, eu nunca, graças a Deus, assim, ó, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas não teve um dia que eu não tivesse um dinheiro para abastecer o meu carro para mim ir trabalhar. Toda semana, o Senhor providencia. Todas as semanas, irmãos. Todas as semanas. Todas. Né? E eu precisei pagar as coisas, foi tudo assim, irmãos, eu ganhei desconto para pagar umas contas, umas dívidas, eu terminei de pagar meu carro, graças a Deus, terminei de pagar minha faculdade, então, assim, já saí de uma dívida bem alta, e o Senhor agora está me tirando do aluguel também, está me abençoando com uma outra coisa, então, assim, se não é Deus, é quem, irmãos? Então, eu só tenho a agradecer a Ele, amém? E Ele já libertou, em nome de Jesus. Amém, vamos abrir Oséias 6, versículo 3, 1185 a página. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Chiquinho já pode ir passando? Então vamos repetir comigo. Conheçamos. E prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós. Como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Francisco? Depois do Francisco, quem? Mas amém. Eis-me aqui, Senhor. Boa noite, irmãos. Eu estou meio ansioso, mas o Senhor cura. Irmão, eu tenho antes de eu falar, eu tenho um testemunho para falar aqui. Mas antes, Senhor, quando entrou o ano de 2026, o Senhor pediu, assim, veja bem, eu aprendi as experiências que o Senhor já me indicou há muitos anos, porque
nas casas, se tiver briga, se tiver confusão, para a gente não entrar em conflito, é orar um pelos outros. Quem tem filho em casa, orar pelas filhas, os pais, orar pelas filhas, o marido pela esposa. O Senhor já começou mudando tudo já. Gente, hoje eu estou até tremendo aqui um pouco. 2025 eu encerrei o ano um pouco ansioso e um pouco para o Senhor me capacitar para... Porque eu saí para Autogasta para trabalhar, eu devido a ter estudado pouco, mudaram todo tipo de equipamento, mudaram para mim poder fazer o programa operacional, que eu não tinha condição de exercer aquilo lá, e eu pedi para o Senhor me capacitar. Primeira coisa, para tomar conta de umas pessoas, aprendi, gente, e até que se acidentou um rapaz, mas não foi culpa minha não, porque eu já tinha... E aquilo me deixou constrangido demais. Eu pensei de abandonar o serviço e ir embora, mas... Primeira coisa, eu tinha que me humilhar. Se a gente se humilhar, é a melhor coisa que tem. Falei, eis-me aqui, Senhor, eu vou me capacitar para me poder operar esse maquinário novo, porque não era da minha gestão, eu não sabia, mas graças a Deus deu tudo certo. Aconteceu umas coisinhas, uns problemas, mas graças a Deus o Senhor me capacitou para mim, tanto para mim exercer meu serviço, como aqueles pais de família que precisavam. Eu aprendi uma coisa, melhor me humilhar, a humilhação a gente só cresce. Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Há muitos anos eu tinha as coisas lá em casa, eu já possuía muitas coisas, mas eu não sabia manobrar nada, nem não sabia dirigir nada, era uns transportes, Aí eu pedi para o Senhor me capacitar para me dar uma... Até não tinha falado nada para ninguém, moço, mas eu estava ansioso demais. Aí um colega meu largou da esposa dele e foi embora. Aí ele me perguntou para mim, eu estava em Autogasta trabalhando, nem sabia de nada. Se eu não queria comprar uma motinha dele, rapaz, é o seguinte, eu não sei nem mexer com esse negócio, nem andar, não sei nada, mas eu vou te comprar para ver. Moço, aí eu comprei dele e agora, ontem foi o quê? Sábado, né? Fui pegar ela ontem, o rapaz trouxe para mim, moço, mas se levantou tanta coisa, irmão, para mim pegar essa moto, se levantou tanta coisa, que eu vou falar para você, viu? Quase que... Ainda bem que eu já tinha pago já e peguei, estava em casa já. Agora, depois que o Senhor vai me capacitar para mim aprender, tirar minhas... Aí eu paguei o licenciamento, tudo, já paguei as multas que tinha, aí está faltando algumas coisinhas só. Mas se Deus quiser, o Senhor ele é poderoso para as coisas, assim, devagarzinho. Aí o cara falou assim, mas para que você quer isso aí? Você não sabe, não, mas uma hora serve, já dá certo, o Senhor vai me capacitar. Bom, a gente não aprende, não sabendo, a gente não nasce sabendo das coisas. Né, irmão? Aí eu agradeço a Deus por isso. E algumas coisas que levantou, eu tinha que orar para Deus, porque senão eu não estava... Moça, foi muitas coisas que se levantou demais. Aí eu... Ia muita pressão, uma coisa e outra, aquela ansiedade se levantando, tem que orar para Deus. E, gente, é só Deus na causa da gente, ó. Veja só, testemunho hoje falar de chama-se solidão. Solidão não existe para ninguém. Gente, eu tenho as experiências, mas apareceu cada coisa na vida da gente, igual a irmã Daniela estava falando aí. Quando a gente está bem quietinho, de boa, mas aparece coisa, irmão. Ó, se você não orar para Deus, você cai nas lábias do diabo. Cai. Tem que vigiar dia e noite. Está sossegado, mas vigiar dia e noite. Mas apareceu coisa e eu fiquei assim pensando aqui, meu Deus, o que será isso? Porque eu não estou sozinho, eu estou com o Senhor. Então, gente, aprenda a vencer a solidão, tem que aprender a vencer as paixões, a solidão. O diabo, ele não aparece, ele aparece para as pessoas, tipo pombogeiro, ele aparece tipo anjo de luz, mas para manipular. Ele se levanta nessas horas, aparece toda coisa facinho, muitas coisas fáceis demais. Eu já estou escaldado já, e eu oro para o Senhor todo dia. As coisas fáceis demais, você pode cair fora.
coisa fácil, presa fácil. E a mente vazia, é presa fácil para o diabo, irmão. Ó, se a mente da gente não tiver fortalecida no Senhor, na palavra dele todo dia, mesmo que as pessoas chamem a gente de idiota, em delinquente, mas eu não ligo, não. Eu agradeço o Senhor por estar aqui, gente. O ano de 2025 para mim foi um pesadelo, mas graças a Deus eu estou de pé, porque o Senhor me mantém de pé todo dia. Amém? Se eu amanheço o dia, eu digo, agradeço o Senhor, Pai. Eu estou vivo porque o Senhor é o dono da minha vida. Então, eu não vou ligar para as pessoas que estão brigando, para as pessoas que estão fofocando, não. Eu oro para aquelas pessoas, porque é preciso. O Senhor diz para orar para as pessoas, por aqueles que amaldiçoam a gente, orar por aqueles que perseguem. Então, é assim que eu vou fazer. Mas amém, gente, que o Senhor, Ele é poderoso, gente, ó. A gente chora, às vezes a gente fica assim, triste, mas não adianta ficar triste, cada um tem uma escolha. O Senhor deu um livre-arbítrio para cada um, mas é tão impressionante, irmão, eu não sei que dá tempo. Ó, eu vou abrir uma palavra só um minutinho bem aqui, quer ver? Eu vou parar se eu acho aqui, irmão, só um pouquinho. É em Hebreus 2. Essa palavra aqui me deixou eu... Hebreus 2, eu até passei já, estou até nervoso já. Hebreus. Hebreus 2, já parece que eu estou passando, eu estou... Meu Deus, não tem misericórdia de mim, Senhor. Primeiro... Olha, gente, que diz aqui, ó. Hebreus 2. Só um... Tá vendo? Pensei nesse irmão acompanhar. Olha aqui certinho. Tem, ó. Hebreus 2, a partir do 1 aqui, até o 4 só. Fala assim, ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Vai, gente. Se eu errar, o irmão continua, só até o 4. Se pois se tornou firme a palavra por meio de anjo, olha, e é traduzida a transgressão ou desobediência, recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciamos tão grande salvação? Olha, a qual tendo sido anunciadamente pelo Senhor, que foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com Ele, por sinais, prodígio e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Amém, irmão. É só isso, que Deus abençoe. Amém, irmão. Vamos abrir Ageu, capítulo 2, página 1224. Ageu, capítulo 2, a partir do 3. Se nós analisarmos a palavra do culto mundial, do Café com Cristo e do que foi falado agora na recepção e no micro, nós vamos entender que o Senhor quer fazer isso aqui na nossa vida agora. Amém? Todo mundo achou? Então vamos repetir comigo. Ageu 2, a partir do 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido
contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Agora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Felipe? Amém, irmãos. Eu queria abrir uma palavra com os irmãos lá em Tiago 1, capítulo 5. E eu queria testemunhar para os irmãos o que o Senhor está fazendo essa semana, né? Eu acho que o corpo todo está sentindo, né? E a gente se propôs a orar pela nossa família. E quando nós orássemos pela nossa família, orássemos pela família do próximo, e orássemos pelos nossos maridos, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pelos filhos dos outros, né? E eu creio que o Senhor está fazendo essa obra de milagre na vida de todo mundo, e está acontecendo o que está falando ali em Ageu, que o irmão falou, trabalhei. Quando eu estou orando para o Senhor, estou trabalhando para Deus, irmão. Amém? Quero reforçar, não sou digno disso, mas quero reforçar para todos os irmãos aqui, que eu também faço por fé, sou falho, continuar, irmão, orando pela sua família, até você amar ela como Cristo amou uma igreja. Marido, olhar pela sua esposa, até você amar ela como Cristo amou a igreja. Esposa, se orar pelo marido, até você ser submissa ao seu marido. Amém, irmãos? Pais, orar pelos filhos, filhos orarem pelos pais, até a hora de Jesus voltar. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor essa semana, e na segunda mesmo, assim, eu senti no coração do Senhor que eu tinha que fazer uma mudança, que eu tinha que decidir fazer mais coisa para Deus, né? Inclusive, até o irmão me perguntou sobre alguns irmãos que a gente estava tentando fazer grupo, né? E me deu um negócio assim, falei assim, uai, peraí, deixa eu começar a anotar o que a gente tem na semana para ver o que dá para a gente ir, né? Porque antes eu fazia o quê? Ficava com o celular da empresa, e aí eu trabalhava até 7, 8 horas da noite, todo dia, sem parar, atendendo todo mundo, para não ganhar literalmente nada. Só mais trabalho, só mais acusação, só mais peso, só mais peso. Na semana retrasada, assim, na sexta-feira, estava todo mundo assim enlouquecido, porque já tinha virado o ano, né? E todo mundo enlouquecido com a questão da reforma tributária. Deu 5 horas e 1, que é 6 horas e 1 horário de Brasília, eu trabalho horário de Brasília. Deu 6 horas e 1, eu fechei o computador e falei, deu. Deu. E deu um monte de coisa, fui saber só na segunda, 8 horas da manhã. Que aí eu liguei o celular, né, da empresa, aí eu liguei o computador, né? E aí eu decidi do Senhor que a gente ia participar de todos os grupos que fosse possível. Até falei para o irmão, né? Eu falei, irmão, eu posso fazer? Ele falou, irmão, pode ir em todos, se você quiser. Não tem problema.
E até tinha uma situação com o grupo da Inês, acho que ela está acessando a gente. A Inês, o grupo dela é na terça, né? 6h30, né? E eu falei para ela assim, Inês, eu vou no seu grupo. Eu falei, nossa, irmão, que legal, você vai vir no grupo e tal. Mas você não tem que trabalhar? Eu falei, tenho, Inês. Mas o grupo vai ser prioridade. Se eu nunca pôr prioridade em nada, eu nunca vou servir o Senhor em primeiro lugar. Eu nunca vou pôr Deus em primeiro lugar se eu não escolher Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro momento foi que o Senhor colocou no meu coração, 5 horas, fecha. Senhor, eu estou terminando o negócio, 5 horas, fecha isso aí, que você está fazendo aí, você está perdendo tempo. Aí é que o Senhor estava ministrando no meu coração, irmão. Trabalho, família, igreja. Se tirar um desses tempos para fazer qualquer outra coisa dessa, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, com isso, eu firmei o pé, e na terça-feira a gente ia para Inês, o irmão da Juliana ligou e falou assim, eu quero que o Felipe faça um churrasco para a gente. Aí eu adoro fazer essas coisas, adoro fazer esses negócios. E eu, né, o Rafa vai vir, é verdade, né? Quando não vem, quase nunca vê as meninas. Não, é o grupo, vamos no grupo. Mas, Felipe, o Rafael vai vir. Ele senta, espera, quando eu chegar do grupo, a gente faz o que tiver que fazer. Pronto, acabou. Fui para o grupo. Quando eu estava aí, ele falou, não, o Rafa não vai mais. Eu falei, glória a Deus. Não foi, não aconteceu. Não aconteceu. Na segunda-feira eu ia na Dona Maria, mas eu já esqueci a chave, né? E aí eu estava com tanto assim, falei assim, mas vai ficar para fora mesmo, porque eu decidi que eu vou servir o Senhor. Aí não deu certo, mas eu vi que ia dar problema lá em casa. Aí eu falei assim, não deu. Mas ainda da terça para frente a gente, né? Terça-feira foi uma benção, depois a gente visitou a Dani, né? E assim foi. E eu queria dizer para os irmãos que com isso, com essa tomada de decisão, eu também não fazia culto em casa com as crianças e com a Ju. Comecei a fazer. O familiar, eu com minha esposa e meus filhos, né? A gente ora, faz um louvor, faz uma oração leitura e compartilha algo do Senhor, né? E o Senhor tem dado ali para a Juliana algumas pessoas, aí tem trombado, o Senhor está jogando uns peixes aí no colo dela, aí está trombando com algumas situações aí, o Senhor vai honrar. Mas o que eu estou pedindo muito para o Senhor, irmãos, é para que eu seja um sacerdote, para que eu seja honrado dentro do meu lar, para que a minha palavra seja palavra de autoridade e que as crianças vejam Cristo dentro de mim. Teve uma situação em casa onde a Juliana chegou cansada e ela queria tablet, né? E eu falei assim, não é para dar. E ela insistiu, eu vou dar que eu estou cansada. Não é para dar. Aí, na terceira vez, ela falando tudo, eu olhei no olho dela e falei, Juliane, não é para dar o tablet. Pronto, cessou. Veio a paz dentro de casa, todo mundo ficou de boa, ninguém pediu tablet. Chorou um pouquinho, que está viciado nesse negócio aí, mas parou. Teve um dia em casa que eu estou sozinho com elas o dia inteiro. E aí eu não estou conseguindo controlar. E aí eu penso, não, vou dar o tablet. Aí o senhor vem comigo e fala, não é para dar o tablet, fala que é para brincar de tal coisa. E aí eu chego nelas e falo assim, é para brincar de brinquedo e usa a imaginação. Pronto. Eu quero o tablet. Não tem. Gente, e foi tão assim tremendo que elas passaram a manhã toda, era gargalhada para cima e para baixo, os travesseiros da sala, os colchões, ficou meio virado, mas sem tela, né? E eu trabalhando lá, falando com o cliente, né? Então, eu queria dizer para os irmãos que essas orações que a gente está fazendo pelos nossos irmãos, e eu queria estender esse pedido para os irmãos de Cuiabá, se vocês lembrarem, orar pelo Júnior, pela Kelly, pela casa deles, os filhos deles, orar pela Cleo. A gente esteve lá num momento, né, de louvor e oração, e o Senhor teve um clamor assim, bem forte, né, em relação aos grupos na cidade, a nossa entrega. Foi bem assim, um momento bem especial com o Senhor. E eu queria fazer uma oração, leitura com os irmãos aqui em Tiago, para a gente concluir. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Irmãos, está falando aqui posses, pessoas, riqueza, sabedoria, irmão. E o que ele está falando? Vai ser lhe dado, e eu não vou restringir nada, porque eu vou te dar.
Amém, irmão? Não é coisas nem pessoas, é sabedoria. O Senhor vai te dar. Amém? Eu pedi isso para o Senhor. E eu estou pedindo quando eu acordo assim para orar, né? E aí eu sei que eu não gosto de acordar para orar. E eu falo assim, Senhor, tira isso do meu coração e me acorda para orar até o dia que você voltar, Senhor. Irmãos, eu tenho experiências com o Senhor assim, ó, de manhã. E aí eu estava até tentando enganar o Senhor, porque o Senhor me acordava para orar. E aí eu pegava a palavra, né? Ah, já vou aproveitar que estou acordado, vou dar as primícias. E o Senhor falou bem forte, é para orar. É para orar. O que você está fazendo? É para orar. Porque a hora da primícia, irmão, é a hora da primícia. É, tudo na ordem. Hora da oração, hora da oração. Eu acho que eu até faço depois, um pouco mais tarde, tudo, né? Mas tem hora que o Senhor chacoalha a gente. Você vai ter essa experiência, irmão. Eu profetizo na sua vida, você vai ter essa experiência. Que o Senhor vai te incomodar com uma pessoa na cabeça. Você vai orar para essa pessoa a noite inteira. E o Senhor vai romper na vida dela. O Senhor vai romper na vida dela. Amém? Em nome de Jesus, eu queria deixar isso para os irmãos. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Amém, irmão? Só pedir sabedoria. Só pedir sabedoria. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Nossa hora avançou, né? Antes de nós celebrar a ceia, eu queria só compartilhar com os irmãos bem rapidinho assim algumas coisas que o senhor tem falado para nós, né? Eu falei para os irmãos acessarem ali, desde... Os irmãos fizeram um compilado do culto mundial, falou bastante sobre tradição, depois falou sobre religião, né, no Café com Cristo, que Nicodemos foi falar com Jesus lá, para a gente sair da religião. E aí falou sobre quebra de vínculos e maldições, né, no sexta e sábado. E eu vejo assim que o Senhor quer organizar a nossa vida e limpar, o Senhor quer tirar tudo aquilo que não é dele do nosso coração, né? E aí no micro ele deu um exemplo de uma caixa d'água, numa casa. Quem assistiu o micro? Levanta a mão. Amém. Quem não assistiu, então, que assista, porque é bem importante as duas mensagens, né? Então a gente está aqui, a gente está buscando o Senhor, e a palavra é água, a gente está recebendo a água, e a água está limpando, amém? Daí ele comentou assim, quando a gente abre uma torneira, às vezes sai uma água barrenta lá, você deixa correr aquela água, daqui a pouco a água fica limpa, né? É normal. E assim a caixa d'água, ele falou, a caixa d'água está com água suja dentro dela lá, mas daí você liga a torneira, e daí vem a água limpa, entra na caixa, e a torneira lá tira a água. Esse é um processo natural que acontece, né? Só que ele diz que às vezes a gente está buscando, a gente está lendo, a gente está orando, como o Felipe falou, a gente diz, Senhor, agora eu vou fazer o que tu quer, e o Senhor está tirando a sujeira, está tirando. Aí, de repente, o inimigo vem, mente para mim, eu vou lá, pego uma pá de terra ou de areia e atiro dentro da caixa d'água. Sujo ela tudo de novo. E assim a gente está nesse processo. O Senhor está limpando, a gente vai lá e suja. O Senhor está limpando, a gente vai lá e suja, né? Isso, a nossa alma está assim. Mas o Senhor vai acabar essa obra, em nome de Jesus, amém? Então, o que eu entendi assim, irmão, o Senhor está falando, ó, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer prosperar a gente, né? O Senhor quer que a gente seja testemunha dele, que tudo isso a gente já sabe. Mas eu tenho que tomar uma decisão e não sujar mais água, né? Se o Senhor está me limpando, vamos permanecer naquilo ali. Vamos, né? Como o Senhor deu lá uma direção para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo na doutrina. Te preocupa com isso, né? Vou obedecer ao Senhor a partir de agora, e essa caixa d'água, daqui a pouco não tem mais barro lá, vai ter só a água pura saindo, que é o Espírito fluindo através de nós. Amém? Vamos ficar em pé, então, chamar o Tiago. Pode. Chamar a Ju bem rapidinho, então, aqui. Mas amém, irmãos, é algo assim tremendo, né? É para ver realmente como a gente consegue expressar Cristo. Quarta-feira, acho que foi quarta-feira, eu saí do cartório, né? Tava indo para casa. E aí foi na quarta, eu tava com o meu uniforme da quarta-feira, é uma camiseta social azul e calça preta, né? E eu volto de ônibus, eu fui pro ponto esperar o ônibus, eu tava falando com o Felipe no celular. Chegou um senhor na minha frente, totalmente bêbado, e assim, cheirando pinga mesmo. Ele pegou e falou assim para mim, boa tarde, moça. Eu respondi, boa tarde. Ele falou assim, você é cristã? Você é de alguma igreja?
E aí eu falei que sim. Ele falou assim, não, a sua roupa demonstra, né? Toda social e tal. Ele falou assim... Aí ele pegou e falou assim, eu já fui cristão um dia, já servi a Deus um dia, mas hoje, ele falou assim, eu já tive família um dia e hoje eu estou totalmente entregue à bebida. Nada mais funciona na minha vida, nada mais tem sentido. E o ponto de ônibus aonde eu pego, irmãos, ali na Fernando Correia, de frente à praça, lotado. E aí eu peguei e falei assim para ele, posso fazer uma oração por senhor? Aí ele olhou assim para mim, ele falou assim, você vai fazer uma oração por mim? Aí eu falei, vou. Aí meu coração já estava assim, ó, disparado, tremendo. Mas eu falei assim, amém, Senhor, vamos lá, né? Peguei o celular, Pão de Judá, fiz a oração do novo nascimento com ele e falei assim, para ele repetir comigo. E aí chegou numa parte da oração, aquela onde fala que a gente confessa que Cristo e tal, que a gente entrega a nossa vida, ele falou assim, moça, eu não consigo repetir isso. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque eu não sou digno desse Senhor. Eu falei assim, mas o Senhor já serviu a Deus um dia. E hoje todo mundo é digno de servir ao Senhor. E Deus, Ele dá uma oportunidade para cada um todo dia. E nisso, todo mundo me olhando, e eu com o celular, e fazendo ele repetir a oração. E aí, com muito custo, ele repetiu toda a oração. E aí eu perguntei o nome dele, né? E o nome dele é Israel. E aí ele falou assim, ai, moça, eu não gosto nem do meu nome, porque é Israel, não sei o quê. E eu peguei e falei bem assim para ele. Eu falei assim, você crê que Deus pode mudar a sua vida? Da água para o vinho? Igual Deus fez esse milagre, que Ele transformou a água em vinho. Eu falei, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida, mas a gente tem que crer e tem que buscar. E aí, nisso, eu terminei a oração, abençoei a vida dele. Falei assim, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor que o Senhor venha ter as coisas, tudo. Daí ele olhou assim, ele falou assim, moça, obrigada. E ele falou assim, você acredita que eu já estou me sentindo até melhor depois dessa oração que você fez? E aí eu assim, amém, né? E nisso, assim, o ponto lotado, eu com o celular, todo mundo me olhando, né? E eu ali, tipo, fingindo que nada tinha acontecido e fiz a oração com ele. E aí entrei no ônibus, tudo, e uma mulher que estava do meu lado pegou o ônibus, foi junto, né? E ela chegou e falou assim para mim, que legal, você foi fazer uma oração com aquele mendigo. E aí eu falei assim para ela, não é porque aquela pessoa está em situação de rua, que ela está mal vestida, que ela está com um cheiro forte de alguma bebida alcoólica, que ela não tenha o poder de querer buscar a Deus. Hoje em dia, todo mundo pode buscar. Todo mundo precisa ter uma oportunidade na vida. Eu falei para ela, ali podia ser qualquer um da nossa família, podia ser a gente naquele lugar daquela pessoa. Então, assim, Cristo está ali para a gente poder servir. Assim, eu vejo da gente expressar Cristo, assim, realmente o quanto é bacana, assim, a gente ter até ter a palavra, você ter coisa no celular para você poder falar, né? E assim, eu até me senti até bacana, melhor, depois cheguei em casa, compartilhei com o Felipe isso. E eu achei, assim, muito bacana o quanto Deus, assim, vai colocar as pessoas na nossa frente. E, às vezes, assim, digamos assim, se eu não tivesse dado bola para ele pela veste, porque ele estava com um cheiro muito forte de bebida alcoólica, né? Então, assim, mas eu vejo o quanto Deus também agora, com isso, Ele quer testar o nosso coração, para ver para que lado Ele vai se inclinar, e para ver se a gente realmente vai glorificar o nome dEle. Mas amém. Tem mais alguém que quer falar? Sinto que tem um. Amém, Thiago. Graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos rapidinho aqui. E eu creio que a igreja não deve ter percebido o que aconteceu aqui. Porque, não sei se vocês perceberam, eu saio de um louvor, já saio em outro. E hoje foi diferente. Esse louvor que eu louvei, eu já tinha esquecido.
E quando eu passei para o segundo louvor, deu aquele branco. Eu já estava com o meu na cabeça que eu vim. E deu aquele branco e saiu o louvor. E eu creio que toda a palavra foi para ela lá. E isso aí, eu estava sentado ali, eu tinha que compartilhar com os irmãos aí. Foi isso que aconteceu. Porque eu já saio de um louvor, já passo para outro. E hoje deu um branco em mim. Aí deu aquele branco e veio esse louvor na minha mente. Mas eu pensei assim na hora, mas eu não lembro mais ele, porque faz tempo que eu não canto. Né? Não louvo aqui ele. E então, meus irmãos, essa igreja aqui é abençoada por Deus mesmo. Deus dá a direção para a gente aqui, porque tudo flui conforme Ele quer mesmo. Então, vamos obedecer a obediência a Deus. Eu creio que esse louvor foi tudo para ela lá, entendeu? Porque foi Deus que quis que eu louvasse Ele, porque eu já tinha esquecido e Deus falou, pode ir, porque você não vai esquecer as palavras que estão aí. Eu que vou fazer, não é você, meu filho. Verdade. Isso aí eu só tenho que agradecer a Deus, porque quando eu não tenho palavra para agradecer esse Deus maravilhoso, que Ele tem feito na minha vida, esse Deus. E é isso aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Amém. Vem, Silvana. Vem, vamos lá. Tem mais alguém depois da Silvana? Saudar a igreja, né? Na paz do Senhor, né? Que Deus abençoe nós. E é que nem o Tiago falou, que o irmão Tiago falou, que Deus, Ele sabe onde coloca a gente, né? E na hora que eu fui orar para Dani, eu senti a dor dela. Eu lembrei do que o irmão falou para nós, né? Que nós somos um corpo, né? E foi uma dor tão doída, eu pensei, ai, meu Deus, eu nem sei o que ela está passando, já está doendo tanto em mim assim. Eu comecei a repreender, né? Que passasse rápido, né? É que nem ela falou, a gente pede para Deus, Ele manda. E a hora que mandar, para a gente ser forte e corajoso, né? Porque a dor é uma dor tremenda. Então, Deus, se Ele dá uma coisa para você, você vai passar e vai vencer, em nome de Jesus. E eu creio que tudo que ela pediu, Deus já resolveu tudo. E amém. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé, então? Vamos estender a mão direita para cá. Vamos consagrar ao Senhor aqui a ceia. Enquanto eu oro aqui, os irmãos oram também, peçam perdão a Deus, tudo aquilo que você recebeu, alguma iluminação, você sentiu alguma coisa que não está adequado com os preceitos divinos, coloca diante dele hoje, irmão. Clama pela misericórdia e pede perdão, amém? Senhor, nós colocamos o pão e o suco na tua presença, queremos consagrar essa ceia a ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para que nós venhamos, Senhor, a rememorar, Pai, tudo aquilo que tu passou naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar diante de Ti, Senhor. Senhora, nós não temos nem palavras, Senhor, para Te agradecer por tudo que Tu já fez por nós, Senhor, porque nós reconhecemos que não somos merecedores de nada, Pai. E Tu sempre nos abençoa, Tu sempre nos dá direção, Pai. Tu também nos corrige, Senhor, mas é por amor que Tu nos corrige, Senhor. Nós entendemos isso, Senhor. E queremos Te pedir que Tu não desista de nós, Senhor, mas que Tu venha estar imprimindo a Tua vontade no nosso coração e nos capacitando a obedecer em Ti em todas as áreas, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos consagrada essa ceia e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Durante o louvor, então, os irmãos podem passar e tomar. Quem crê do seu interior flui rios de águas vivas. Não os enganei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então busca o reino de Deus em primeiro lugar, que a sua justiça, e tudo será acrescentado em sua vida. Então busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e tudo será acrescentado em sua vida.
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso Jesus, a luz do mundo, quem segue não andará nas trevas. Deus purifica. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Jesus, a luz do mundo, quem segue não andará nas trevas. Deus purifica. A perseverança deve ter ação completa para que sejas perfeito e nada deficiente. A perseverança deve ter ação completa para que sejas perfeito e nada deficiente. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso Jesus, a luz do mundo, quem segue não andará nas trevas. Deus purifica. A perseverança deve ter ação completa para que sejas perfeito e nada deficiente. A perseverança deve ter ação completa para que sejas perfeito e nada deficiente. Glória a Deus. Amém, Senhor. Como diz o nosso irmão Cleider, né? Ô, glória, né? Amém? Chamar a Adi para fazer a oração final aqui e o Mateus o louvor final. Amém? Aí depois do louvor estamos abençoados e liberados em nome de Jesus. Amém? Então vamos todo mundo orar junto, cada um possa fechar o olho aí no local, se quiser, né? Óbvio. E vamos pensar em tudo que o Senhor disse aqui hoje. Vamos colocar em oração. Grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós e está fazendo. Estamos rumo à libertação, em nome de Jesus. Que tudo que o Senhor falou aqui, falou nesse final de semana, a gente venha botar em prática, a gente não venha tirar uma pá de terra de volta onde o Senhor já limpou, onde o Senhor está limpando. Lembrar de Deuteronômio 28, que a obediência traz bênção e que a desobediência traz maldição. Foi falado isso nesse final de semana. Que venhamos a orar uns pelos outros durante essa semana, em nome de Jesus, sem cessar, porque muito pode a oração de um justo em sua eficácia, o Senhor fala, e a gente já está vendo os frutos e os resultados dessas orações. É muito rápido quando a gente ora certo, o Senhor ele é muito poderoso e maravilhoso. Nós cantamos aqui hoje que Ele é o Deus de toda a terra. E, na verdade, Ele é do universo inteiro. A gente nem sabe a dimensão que é tudo isso. E esse Deus, que é dono de tudo, Ele habita dentro de nós. Então, não tem como dar errado se a gente obedecer. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos levar em segurança para casa. Que os anjos estejam acampados nas casas de cada um aqui, das casas dos que não vieram também. Protegendo e livrando de todo o mal. Que essa semana seja uma semana de muita oração, para que a gente peça para o Senhor enviar os anjos nos lares,
para que os lares testifiquem que Jesus está vivo, porque família é instituição divina, e quando tudo está certo lá, está certo do lado de fora também. Que em nome de Jesus, uns estejam orando pelos outros. E que nós não venhamos a desistir nem esmorecer, porque Deus é conosco. Em nome de Jesus, amém. Pastor, e nada me faltará. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Faz repousar em verdes pastos, levou-me para junto das águas, para que eu descanse. Minha alma ficou em paz, confiei em suas palavras. Provas me vieram, mas não temi, porque tu, ó Senhor, sempre comigo está, comigo está, comigo está, comigo está. Sempre comigo está, comigo está, comigo está. Amém, glória a Deus.